Evangelho de João, capítulo de número 20. Eu quero ler alguns versículos com você para nossa meditação nessa manhã. Não cesse de dar glórias a Deus, porque Ele está aqui. E esse lugar é um santuário, é uma casa de adoração. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 19, diz assim a palavra de Deus. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes o pecado serão perdoados, e aqueles quem retiverdes lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e crerão. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Vida em seu nome. Eu quero falar um pouco com você nesta manhã a respeito dessa fé. A fé que se contrapõe à incredulidade ou à falta de fé. E eu quero falar com você um aspecto de fé. Porque fé, amado, não é algo que você precisa apenas para receber. Fé é algo que você precisa para ser. A fé que Deus quer desenvolver em mim e em você não é uma fé para ter, é uma fé para ser. Aquilo que Deus determinou que nós sejamos. Eu vou procurar não me demorar muito hoje. Mas eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. Porque nesta passagem que nós lemos tem algumas particularidades que todo discípulo de Jesus precisa saber. Nessa passagem tem algumas particularidades que todo discípulo precisa entender quem ele é e quem Deus é. E precisa entender que o discipulado de Jesus não é simplesmente, amado, para eu aprender a conquistar as coisas. Jesus não veio morrer na cruz e morreu por mim e ressuscitou ao terceiro dia, amém, aleluia. Aleluia, Senhor. Não apenas para eu ter as coisas. A intenção de Jesus ter vindo ao mundo é para eu ser igual a Ele.
ou para o ser humano se tornar semelhante ao Altíssimo, para que o ser humano compreenda qual é a intenção de Deus ao enviar o seu Filho. A intenção de Deus é enviar o seu Filho, Jesus. Não é para criar um bando de pessoas cheios de fé que recebem. Não é só para isso. A fé que recebe, amado, é apenas um bônus de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Porque, na verdade, o cerne da vinda de Jesus, o plano central da vinda de Jesus, é nos fazer de novo a imagem e a semelhança de Deus. É nos fazer de novo seres adoradores. É nos tornar de novo seres amados, em quem o Pai se compraz. É fazer-nos de novo seres em quem o Pai se agrada. É tornar-nos de novo homens e mulheres amados, cheios do Espírito Divino, na sua essência. Eu quero falar com você um pouco nessa manhã sobre esta essência, que ao longo dos anos tem se perdido. Ao longo dos anos, amados, tem se pregado um evangelho de que eu recebo e nunca dou nada. Um evangelho de que o meu comprometimento é mediante aquilo que eu recebo. Isso não é evangelho. Porque o evangelho, amado, a proposta de Jesus é que eu vou doar, principalmente a minha vida. É que eu vou doar o meu tempo. É que eu vou doar os meus sonhos. É que eu vou doar, amado, tudo aquilo que diz respeito a mim mesmo. Quando Pedro chegou para Jesus e disse: Jesus, nós deixamos tudo para te servir, o que nós ganhamos com isso? Jesus disse: nesse mundo, só tribulação. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que muitas vezes causa a incredulidade ou a falta de fé, a apostasia na vida de alguns, é porque eles estão prontos para receber, mas eles não estão prontos para se doar. Enquanto você não estiver pronto para se dar, você vai se decepcionar com o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é cruz. Porque o Evangelho de Cristo, amado, é renúncia. Para isso você precisa ter fé. Uma fé, amado, que não é aquela fé das quais alguns de nós fomos ensinados. Seja bonzinho, que Deus te dá um carro novo. Seja um crente comportado, que Deus vai te realizar os teus sonhos. Não é desta fé que eu estou falando. Não é desta fé que Jesus está falando. Jesus está falando de uma fé mais aprofundada. A Bíblia diz aqui, começa, amado, nesse contexto que nós lemos no verso 19, dizendo assim: chegada a tarde daquele dia, do domingo, os discípulos fecharam as portas com medo dos judeus. Eles se ajuntaram em um lugar e com medo dos judeus. Isso aconteceu logo após. Isso era o primeiro domingo, o domingo da ressurreição. Eles estavam ali, morrendo de medo daquela situação, daquela circunstância. Era para eles algo, talvez até amedrontador de fato. Jesus havia sido morto, Jesus havia sido sepultado, os judeus estavam conspirando contra a igreja, e os discípulos que haviam recebido uma palavra de manter vivo o legado de Cristo, porque eles receberam um legado de Cristo, para serem semelhantes a Jesus, e eles agora estão com medo. Eles estão com medo de não serem igual a Jesus. Eles estão com medo agora, amado, de não representar a altura daquele que morreu crucificado.
Porque para eu ser discípulo, eu preciso também estar disposto a ser crucificado. Havia aqui um medo generalizado entre os discípulos, de não representarem o seu mestre como deveriam. E de repente, quando eles estão ali morrendo de medo, Jesus chega no meio deles e diz: paz seja convosco. Aleluia, meu lindo. Jesus chega ministrando uma shalom, uma paz que excede todo entendimento na vida daqueles que estavam com medo. Eu não sei quantos aqui estão seguindo uma carreira de fé e estão com medo. Eu não sei quantos estão aqui que estão tímidos com a carreira da fé. Eu não sei quantos aqui estão, amados, talvez sem saber como será o futuro, e por não saber como será o futuro estejam amedrontados do futuro. Eu quero dizer: paz seja convosco. Aleluia. Porque há algo excelente sobre a tua vida, que foi liberado por Ele, e que isso não se perderá jamais. Você é discípulo de Jesus, você possui uma fé tremenda, capaz de romper barreiras. Tenha paz no seu coração. Aleluia. E eu vim dizer para você nesta manhã: shalom. Tenha paz. Por que você está dentro de você tão perturbado, sendo que você tem algo grandioso da parte do Senhor? Deus, amado, liberou um ministério maravilhoso na sua vida, para cumprir através da sua vida o plano original do Pai. Você é alguém que foi separado para este tempo, e eu venho lhe dizer isso nesta manhã. Mas você não pode ser incrédulo acerca destas coisas, porque tem pessoas que não acreditam mais nisso. Existem pessoas que mantêm a sua fé só para receber. E eu venho pregar a você nessa manhã uma fé que é, amado, suficiente para você ser aquilo que Deus determinou que você seja. Não é pecado você sonhar em conquistar. Não é pecado você sonhar em ter. Não, não é. Há uma fé também de conquista. Sim, há uma fé de conquista, mas não é essa que Jesus está falando aqui com seus discípulos. Há uma modalidade de fé, ou um momento para se usar a fé para se conquistar alguma coisa. Mas, amado, o centro, a verdade central da fé é que você seja. Porque a Bíblia fala, amado, em Hebreus capítulo 11, que os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, foram homens que morreram e não viveram, não receberam a promessa. Mesmo assim, eles são os heróis da fé. Parece, amado, uma contradição, mas não tem contradição nenhuma. Porque aqueles homens tiveram fé para ser, não apenas para receber. Então receber ou não receber para eles eram apenas um bônus. Eles não deixaram de crer em Deus, mesmo no meio das suas fraquezas, mesmo no meio das suas tribulações, mesmo no meio das dificuldades, dos desafios. Eles continuaram crendo que eles eram aquilo que Deus dizia a seu respeito. E é isso que eu quero dizer para você nesta manhã: você é aquilo que Deus disse que você é. Eu quero que você diga ao teu irmão, à tua irmã que sai do teu lado, diga assim: você é aquilo que Deus disse que você é. Os heróis da fé, amado, eles não deixaram de ser heróis porque não receberam a promessa. Eles continuaram sendo heróis, porque mesmo no meio da dificuldade e não recebendo nada, ou não recebendo tudo, eles continuaram sendo o que Deus determinou que eles fossem. Por que muitas vezes o desânimo bate à sua porta? Porque você está esperando receber e não tem recebido. Agora, amado, se a tua fé não é mediante ao que você recebe, se a tua fé é mediante ao que Ele disse, porque Ele disse ao teu respeito.
Nem só de pão viverá o homem, mas ele viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. É dessa palavra que você viverá. Se Deus disse, então isso me é suficiente. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Se Deus disse, isso me é suficiente. Para alguns o discipulado teria terminado quando Pedro perguntou para Jesus: o que é que eu vou ganhar com isso? Para alguns, amado, o discipulado teria terminado ali. Se a expectativa de Pedro fosse em receber, o discipulado teria terminado ali. A fé é para ser, não é apenas para receber. Diga isso para o teu irmão: a fé é para ser, não é apenas para receber. Eu não posso pregar um evangelho diferente para você, porque tem um monte de gente descompromissados com Deus, incrédulos, mas querem receber. Um monte de gente que não está comprometida em ser. Não, ser eu não quero, eu só quero ter. Isaías prega: naquele dia, muitas noivas virão e dirão assim: olha, nós não queremos um compromisso, nós não queremos ser a tua noiva, nós queremos fazer um casamento falso, um casamento fake, nós só queremos ter o teu nome na certidão de casamento. Estava falando da igreja, uma igreja que só quer ter o nome na certidão de casamento de casada, mas não quer ser a esposa. Isaías fala sobre isso. Naqueles dias, muitas virgens virão e dirão: dai-nos apenas o teu nome, nós não precisa você nem morar com a gente, não precisa você nem assumir o matrimônio conosco, não precisa nem concluir as núpcias, nós só queremos o nome na certidão. Uma noiva que só quer ter. E quando a dificuldade bate a porta, essa noiva, ela, como se diz no português rasgado, ela chuta o balde. E ela diz: para que ser servo? Para que servir? Eu tenho direitos. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, filho, que a proposta de Jesus na cruz é que você seja semelhante a Ele. Que você, amado, pague o preço, que você carregue a tua cruz. Não existe evangelho sem cruz. Talvez eu esteja falando para pessoas que entraram aqui nesta manhã passando dificuldades tremendas e que esperavam que, assim como Naamã esperava que Eliseu saísse, sacudisse o braço, fizesse uma oração forte, um ato profético, e ele fosse curado. Quando Eliseu sai de dentro da sua casa e diz para Naamã: Naamã, você só precisa se posicionar. That's it. E Naamã diz assim: eu vou voltar para a minha terra. Eu pensei que o profeta ia sair, sacudir a mão, fazer um ato profético, a lepra ir embora. Ele me manda me posicionar e ser. Se ele tivesse ido embora, estaria leproso até o dia da sua morte, porque ele se posicionou e se humilhou. Deus o curou da lepra. Existem muitas pessoas que às vezes entram dentro da igreja e elas dizem assim, lá no pátio: como você sabe disso? Que o Espírito de Deus me diz. Muitas pessoas lá no pátio, antes de elas descerem do carro, elas fazem uma oração e elas dizem assim: se o Senhor não falar comigo hoje, Deus, Senhor, tem uma chance. Se o Senhor não fizer hoje, eu não volto mais. Eu acho que lá do céu Deus olha e diz: ô coitado, se o Senhor não falar comigo, ó Deus, é hoje, eu venho pela última vez, querendo gerar um testemunho. Eu disse para Deus, eu vim pela última vez, Deus fez. Ah, filho, Deus não age nessa pressão. O que Deus age, amado, é quando você está numa condição como a condição de Jó, que perdeu tudo, perdeu filho, perdeu bens, perdeu saúde, perdeu tudo, e diz assim: ainda que eu tenha perdido tudo, o meu Redentor vive, e em breve se levantará em meu favor. No eu vim, no eu volto. Louvado seja Deus. Quando você entende esse princípio, você, amado, vai se tornar o homem que Deus quer que você seja, a mulher que Deus quer que você seja.
Os discípulos de Jesus precisavam dessa palavra. Os discípulos de Jesus, amado, precisavam entender esse princípio. E esse princípio só é possível por causa do triunfo de Jesus na cruz. Jesus mostra-lhes as mãos, Jesus mostra-lhes o lado furado e diz: eu triunfei sobre a morte, eu continuo sendo o Senhor, eu continuo no controle de todas as coisas. Aleluia, meu príncipe maravilhoso. Quando Jesus mostra as mãos furadas, quando Jesus mostra o seu lado rasgado, cicatrizes de uma crucificação, Jesus está mostrando para eles: sim, eu paguei o preço para você ser. Eu vim reconstruir a imagem de Deus em você. O pecado quer dizer que você não pode. Os demônios, amados, se aglomeram querendo dizer que você é um vencido, mas a Bíblia diz que você é o mais que vencedor. Aleluia, Senhor. O segredo é você não desistir. Ainda, amado, que você tenha fraquezas, porque nós somos passivos de erros, eu não vou desistir de ser o que Deus disse que eu tenho que ser. Está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Muitas vezes Satanás, amado, engoda você numa tentação, e alguns até caem na tentação, e por causa disso Satanás diz assim: está tudo perdido. Não está. Eu venho te dizer que não está. Porque a fé que você possui é suficiente para você ser aquilo que Deus diz que você é. O segredo está em você não desistir. O apóstolo Paulo diz assim: ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o homem interior permanece na essência. O que Paulo estava querendo dizer com isso? Paulo estava querendo dizer o seguinte: eu tenho a revelação, e ainda que eu tenha que lutar contra as tentações, ainda que eu tenha que lutar contra as influências externas, eu vou continuar crendo que no dia de Deus a glória dele se manifestará em mim, e o homem espiritual que Deus diz que eu sou, que está aqui dentro de mim, se manifestará, e eu serei assim como ele é. Eu serei como santo ele é. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Amém? Mas o segredo está em você não abrir mão nunca de ser o que Deus diz que você é. Quando eu cheguei aqui nessa manhã, eu quero que você não pasme e você não tome isso em tom de acusação. Mas quando eu cheguei aqui nessa manhã, o Espírito de Deus, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou te dizendo. Quando eu cheguei aqui nesta manhã, o Espírito de Deus me disse: há muito pecado encoberto. É verdade. Há muito pecado encoberto. Ele me disse isso nessa manhã. E eu venho te dizer nessa manhã que o meu Deus é poderoso para transformar essa situação. Aleluia, Senhor. Eu venho te dizer nessa manhã, filho, e eu não quero nem saber no que você está envolvido. Eu não quero nem saber, a não ser que seja para te ajudar, eu não quero nem saber o que você tem feito. Porque, mais do que eu saber, ele sabe. Ah, ele sabe. Mas eu venho te dar uma palavra da parte de Deus, que o homem interior que é você, o homem interior que ele criou está aí dentro. E esse homem cheio do Espírito de Deus, esta mulher cheia do Espírito de Deus, ela pode manifestar a glória de Deus a qualquer momento. Aleluia, Senhor. Amém, meu Pai, com certeza, Pai. É só você confessar e abandonar o pecado. É só você se santificar de fato. É só você se levantar e saber que dentro de você existe uma fé suficiente para você ser simplesmente igual a Jesus. Diga comigo assim: simplesmente igual a Jesus. Simplesmente igual a Jesus, filho. Há uma fé poderosa aí dentro. Não deixa Satanás matar você. Jesus disse que ele vem para roubar, matar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida em abundância. E é
essa abundância de vida que emana de Jesus, que Ele está liberando nesta manhã sobre esta igreja. Aleluia, Senhor. E o pecado não terá domínio sobre vós. Amém, Senhor. Jesus disse outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus está comissionando os seus apóstolos nesse instante, e dizendo a mesma unção, eu estou liberando sobre você. Se você entender isso, amado, e tiver fé para crer, você vai ser exatamente assim como o Pai me enviou. Eu envio a vós. Aleluia. Se você tiver fé suficiente, mas eu acho interessante que primeiro Jesus apazigua o nosso coração. Sabe por quê? Ele diz 2 vezes: Pai seja convosco. É porque a ideia de ser igual a Deus às vezes me perturba. É porque a ideia de ser igual a Deus às vezes me preocupa. Porque quando eu olho para esse homem cheio de falha, cheio de desejos carnais, quando eu olho para esse homem cheio de fabilidade, isso me tira a paz, isso me tira o sossego. E eu olho e digo: nunca vou chegar a ser. Ele diz: paz seja convosco. Esse trabalho é uma obra do Espírito Santo. Diga ao teu irmão: paz seja convosco. Esse trabalho é do Espírito Santo. Você só precisa crer e dar lugar ao Espírito Santo. Paz seja convosco. Não é você que vai fazer. Aleluia. Glória a Deus, que não depende de mim, depende dele. Depende de eu crer. Depende de eu ter essa fé para me lançar. Porque tem gente, amado, que tem fé para receber, mas não tem fé para ser. Sabe por que eles têm fé para receber? Porque eles acreditam na oração da intercessora. Porque eles acreditam na oração da irmã Canela de Fogo. Porque eles creem na oração do pastor. Então eles creem: eu recebo, ora por mim. Eu tenho fé para receber. Se você orar. Agora, para ser, você não pode depender de ninguém. Para ser, é só você. Amém, meu Cristo. Amém, meu Senhor. Para ser, você só precisa ser você mesmo. E ter fé para receber a divindade. Aleluia, meu Deus. Aí quando eu falo de receber a divindade, aí você diz assim: aí complicou. Porque ter fé que Deus vai me dar aquele sonho é fácil. Agora, ter fé que eu chegarei à estatura da varonilidade de Cristo, chegar a ser maduro como Jesus. E a Bíblia diz que eu tenho essa proposta de ser e de estar à altura da maturidade de Cristo. Meu Deus! Aí isso estremece o meu coração. É por isso que ele diz: paz, paz, paz. Amém, meu Cristo. Amém, meu Deus. Não é o irmão apontando o dedo que vai fazer você ser. Tá, irmão do dedão? Que tem irmão do dedão. Lá em São Paulo a gente chama de dedo duro. Aquele que aponta, né? Tá sempre com o dedo duro. Não é você que vai fazer. É o Espírito Santo. Aleluia. Por isso Jesus chama eles e assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aleluia, meu glorioso. Aleluia, Senhor. Quando Jesus fez isso, Jesus está reproduzindo, sem equívoco, sem erro. Jesus está reproduzindo Gênesis 2:7. Aleluia, Senhor. Quando Deus fez o homem um boneco de barro e assoprou nas suas narinas. Amém, meu Deus. Jesus está refazendo, Jesus está reconstruindo o mesmo cenário e dizendo: eu estou te recriando, eu estou te refazendo. Como ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E a Bíblia diz: e Deus assoprou nas narinas do homem. Aleluia, Senhor. Jesus recriou o mesmo cenário e soprou nas narinas dos apóstolos. Talvez ninguém entendesse o que estava acontecendo ali. Jesus disse assim: e pôs neles o seu Espírito, a sua Aleluia,
vida. A minha oração nesta manhã é que você tenha fé para permitir que Ele sopre nas suas narinas nessa manhã. Porque se Jesus soprar nas tuas narinas nesta manhã, você vai receber do seu Espírito. Você vai ser recriado nesta manhã. Eu profetizo em o nome de Jesus, igreja, você será recriado nesta manhã. Eu profetizo em o nome de Jesus, porque o Espírito está soprando nesta manhã, neste lugar, recriando homens e mulheres para serem a imagem do Deus Todo-Poderoso, homens santos, mulheres santas, recriados. Isso aqui, amado, não é uma coisa simples. Isso aqui estava acontecendo de fato. Isso aqui não era uma alegoria, amado. Isso aqui não era um modismo que Jesus estava criando para a igreja. Jesus reúne os seus discípulos e vai narina por narina, soprando na narina dele. Alguém poderia dizer, está ficando doido. Você já imaginou se eu descesse aqui do altar agora de manhã e começasse a soprar na sua narina? Você ia dizer, o pastor pirou. O pastor ficou doido, que negócio doido é esse? Que heresia é essa? Que pastor herege? E eu ia dizer, que incredulidade, que pessoal incrédulo. Estou te dizendo que nessa manhã o Espírito de Deus está passando neste lugar. O Espírito de Deus está passando neste lugar, soprando nas suas narinas. Você pode ter entrado aqui hoje, amado, desanimado por causa daquela fé para ter. Sabe aquela fé para ter? Ela é boa até certo ponto. Ela é boa quando você tem. Quando você não tem, amado, ela te dá um desespero. Agora a fé para ser, filho. Como diz o mineiro, né? Diz que o mineiro, quando está desesperado, ele diz assim, nem. Né? Agora a fé para ser, filho, é aquela fé que a circunstância não vai me abalar. Aleluia, ainda que tudo à minha volta não esteja bem, ainda que tudo à minha volta, os meus olhos estejam desmoronando, eu sou, né? Tem um louvor que diz, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Vem sobre mim, Espírito Santo, para eu ser aquilo que o Senhor diz que eu sou, para eu ser reconstruído na tua presença. Desenvolver um evangelho de que se você não possui, você é perdedor. Conversa, filho. Isso é conversa. Isso não é Bíblia. Porque Deus não está interessado. Jesus não morreu na cruz para você ter carrão, mansão e tudoão. Né? Não. Até rimou, né? Não. Jesus morreu na cruz para você ser uma obra do Espírito Santo. Paz seja convosco. Sabe por quê? Além de perturbar, de eu não ser igual a Ele, às vezes eu me perturbo de não possuir como os outros possuem. Tem gente, amado, que fica perturbado quando vê os outros possuindo, porque diz, eu nunca vou alcançar, eu nunca vou ter igual. E aí desenvolve um outro sentimento. E a pessoa fica perturbada. E aí dando a trabalhar, de dia e de noite, de dia e de noite. Sabe o que está escrito no livro de Jó? Eu acho tão interessante. No livro de Jó está escrito assim. Jó diz assim: o jumento da montanha, ele sobe na montanha e ele é livre. E ele é livre para subir a montanha porque ele é o jumento da montanha. Ele sobe na montanha e ele olha para a cidade. Lá de cima ele olha e ele meneia a cabeça assim e se ri dos homens. E diz assim: não precisava toda essa carga. O jumento, ele olha para os homens lá embaixo nas cidades, apavorados para terem, e ele simplesmente, sendo jumento, ele olha assim e diz assim: não precisava toda essa carga, porque você só precisava ser. Diga para o irmão: você só precisava ser. É por isso que muitos estão desesperados, numa concorrência doida para ter, quando você só precisa ser.
Jesus soprou nas suas narinas, recriou a imagem e a semelhança. Eu vou te dizer um negócio, filho. Deus está levantando uma igreja nesses dias. Uma igreja que tem sido novamente soprada nas narinas. Deus, amado, tem levantado uma igreja nova. Deus tem levantado uma nova igreja com uma nova dinâmica. Já começou. Já começou. Estava conversando com algumas pessoas, eu não posso citar nomes, né? Anyways. Pessoas que dizem assim: cansei. Não quero status, eu não quero fama, eu não quero mais me chamarem de famosa, eu não quero mais nada disso. Cansei. Eu quero ser o que Deus disse que eu sou. Eu quero a essência de volta. Eu digo: Deus começou a fazer, aleluia! Isso me dá uma alegria no espírito. Às vezes as pessoas precisam apanhar um pouco para voltar à essência. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Amém? Às vezes as pessoas precisam até, amado, externar a lepra que está dentro, e os outros dizer: está com lepra. Para a pessoa dizer: preciso ir no Jordão e me humilhar. Eu preciso ser, eu não preciso ter milhões de seguidores. Eu não preciso ter multidões. Irmãos, isso é emocionante você ouvir isso de alguém, da forma que eu ouvi. De alguém que tem seguidores, multidões, e dizer: eu não quero mais multidão. Eu quero ser discípulo. Você entende isso? Amém? Eu quero ser discípulo. Eu quero ser como Deus diz que eu sou. Deus está causando um rebuliço no meio da igreja. Deus está revolucionando a sua igreja e já começou. E você não pode ficar de fora desse mover do Espírito, porque isso é o avivamento anunciado para o tempo do fim. Pessoas abrindo mão de carreiras astronômicas para simplesmente receberem o sopro do Espírito novamente. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Você vai receber o sopro do Espírito de Deus novamente. Uma nova caminhada com Deus está sendo proposta para você. Eu quero que nessa manhã você saia deste lugar, amado, fazendo uma aliança com Deus, mas esse negócio tem que ser sério. Meu Pai. Eu oro ao Espírito Santo de Deus que você entenda a seriedade do que eu estou te dizendo nessa manhã. Esse negócio tem que ser sério. Você saia deste lugar nessa manhã entendendo: eu vim na casa de Deus ouvir aquilo que está no coração do Pai. Ele quer que eu me disponha mais. Ele quer que eu tenha paz no meu coração. Ele quer que eu entenda que essa obra não sou eu que vou fazer, mas é o Espírito Santo que vai fazer esta obra em mim. Aleluia, meu Deus, aleluia. Eu quero que você entenda a seriedade do que eu estou te dizendo nesta manhã. E eu vou falar mais: não é a capacitação humana que vai fazer, é o se lançar, é o se entregar em Deus. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Eu não posso nem entrar nisso por causa do nosso horário. Ele não estava conosco quando Jesus veio. Ele não estava no mover quando a coisa aconteceu. Chegou atrasado e ainda chegou carregado de incredulidade. Além de chegar atrasado, chegou carregado de incredulidade, cheio de uma apostasia. E às vezes nós criticamos tanto Tomé. Existe um tanto de discípulos cheios de apostasia, que não sabem nem porque estão fazendo parte daquele concílio, daquele ajuntamento, cheio de incredulidade, apóstata no último. Enquanto os outros são apóstolos, ele é apóstata. E dizem assim para ele: Jesus esteve conosco. Ele disse: se eu não ver, se eu não tocar, de maneira nenhuma eu vou crer.
Isso que é incredulidade. Ele disse: se eu não pôr a mão no lugar aonde ele foi partido, se eu não empurrar o meu dedo, e outra coisa, tem que varar para o outro lado. Mão tem que estar furada. Se a mão não estiver furada, de maneira nenhuma eu crerei. Isso que é incredulidade. Porque tem pessoas que estão prontas para receber. Se talvez Jesus tivesse deixado uma palavra, receba, Tomé diz: o que foi que ele deixou aí? Uma palavra, receba. Toma posse. É minha por herança. Olha, Tomé, ele veio aqui e disse que a gente tem que ser igual a ele. Não creio. Não creio que ele diria um absurdo desse. Jamais Jesus diria, conhecendo quem eu sou, sabendo das minhas falhas, sabendo da minha debilidade, Jesus jamais diria: seja como eu. Não creio. Não creio que Jesus diria isso. Só tem uma maneira de eu crer: é eu colocar as mãos e os meus dedos nas cicatrizes causadas pela crucificação. Jesus disse: é assim. Estava todo mundo discutindo. 8 dias depois, 8 dias tinha se passado e a discussão ainda estava. E Cristo vive. Tomé dizia: só creio vendo. Ele está vivo, soprou sobre nós o seu Espírito, está nos recriando novamente. Tomé diz: só creio. Pedro, um homem como você, só vendo para crer. Então eles estavam, amados, ainda fechados. Diz a Bíblia 26, versículo 26, eles continuavam fechados. Jesus diz de novo: paz seja convosco. Aleluia, Jesus reaparece no meio deles e foi direto para Tomé. Tomé, põe o teu dedo aqui e vê, as minhas mãos estão furadas. Chega a tua mão e põe no meu lado. Está rasgado. Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Aleluia, meu lindo. Aleluia, meu Cristo maravilhoso. O princípio da fé está em ser diante dele aquilo que Deus disse que eu sou. Aleluia, meu Senhor. Porque você viu, você está crendo, porque ele diz: Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus diz: porque me viste, Tomé, tu creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Aleluia, meu Senhor. Amém, meu Cristo maravilhoso, é verdade. E mais bem-aventurado ainda é aqueles que crerão sem terem visto. Aleluia, Senhor. Você entende isso, amém? Amém. Eu quero que nessa manhã você entenda que o justo viverá pela fé. Amém, meu Senhor. Amém. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, disse o Senhor. O justo viverá pela fé. A proposta do Espírito de Deus para você nesta manhã, filho, é de uma transformação de vida. Amém, meu Deus. A proposta do Espírito de Deus para você nessa manhã é de uma transformação. Com certeza, Senhor. Não tem a ver, amado, com sinais. Nada, Senhor. Não tem a ver com sinais. João escreve: Jesus, pois, operou também na presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Amém, meu Cristo. Amém, Senhor. A- Aleluia, meu O Deus. princípio de Jesus realizar milagre é para que você tenha vida, não é para que você tenha coisas. É para que você tenha vida em seu nome. Eu profetizo nesta manhã que haja vida neste lugar. Eu profetizo nesta manhã, haja vida neste lugar. Em o nome do Senhor Jesus eu profetizo, haja vida neste lugar. Em o nome do Senhor Jesus eu profetizo, haja vida neste lugar. Vida, vida, vida de Deus.
Eu profetizo vida sobre você. A mesma vida que Jesus soprou sobre os seus discípulos seja soprada nesse lugar nesta manhã. Eu profetizo no nome de Jesus, amado, ainda que você saia desse lugar sem receber aquilo que você pensou que iria receber, eu profetizo, você vai sair daqui com vida, porque existem muitas pessoas que entraram nesse lugar vivos, mas estão como mortos. Eu profetizo vida em o nome do Senhor Jesus, que Ele sopre novamente nas tuas narinas a vida do Espírito Santo e você torne a viver novamente. Que você saia daquele estado de inerte, aquele estado de barro que estava o primeiro Adão, o primeiro boneco. Porque tem muita gente, amado, que está morto-vivo como um boneco, para onde sopra o vento. Boneco de barro, voltou ao estágio primário. Se alguma vez alguém te chamar de primata, não está te chamando de macaco não, tá? Está chamando de boneco de barro, sem vida. Mas quando o Espírito de Deus sopra nas tuas narinas, a vida de Deus entra em você. Aleluia, meu Senhor. Eu profetizo uma igreja reavivada. Aleluia, Senhor. Uma igreja avivada pelo Espírito Santo. Porque avivamento, amado, é vida. Avivamento é tornar a viver. É receber um sopro do Espírito nas minhas narinas e eu viver de novo. Eu profetizo em o nome de Jesus, você vai viver de novo. Talvez você vai sair desse lugar nesta manhã dizendo assim: eu não senti nada, pastor. Mesmo assim você vai receber. O fato de você ter sentido ou não vai influenciar na obra do Espírito Santo. O Espírito Santo não precisa que você sinta, senti um arrepio, então ele pode. Não, ele pode mesmo sem você arrepiar. Ele está soprando em você nessa manhã. Um sopro do Espírito Santo. Se você tiver visões abertas, você pode ver que há anjos desse lugar. Há anjos espalhados aqui nessa manhã, por todos os cantos dessa igreja. E eles estão aqui, amado, trabalhando em favor, criando um ambiente para que o Espírito possa soprar em você nessa manhã. Os anjos do Senhor cercaram este lugar nesta manhã, aleluia. Eu louvo a Deus por isso e agradeço a Deus por isso, porque os anjos de Deus cercaram este lugar nesta manhã. Se você tiver os olhos abertos, se você tiver o dom de visão, você pode ver comigo que o Senhor ordenou os seus anjos cercarem este lugar. Eu estou vendo, não sei se você crê em visões, mas eu creio, eu estou vendo. Os anjos de Deus cercaram este lugar nessa manhã, para que o Espírito de Deus possa soprar na tua vida o vento do Espírito, o fôlego, o novo fôlego de vida, recriar você como Ele quer que você seja. Coloque-se de pé no nome de Jesus, eu quero orar com você. Há um sopro do Espírito de Deus neste lugar. Há uma vida do Espírito de Deus neste lugar. Ventos do Espírito. O fôlego de Deus novamente soprando em você. Você vai sair deste lugar hoje, filho renovado. Você vai sair desse lugar hoje sendo aquilo que Deus disse que você é.